Bom, boa tarde. Dando sequência aqui às sessões paralelas, hoje a gente vai fechar as apresentações da quinta-feira com o Danilo. Ele vai falar sobre um sistema de Schrödinger-Bopp-Podolsky com condições de Neumann. Ele está fazendo doutorado na Universidade de Roma, já trabalhou na USP durante o mestrado, e ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a pesquisa dele. Então, Danilo, fica à vontade, a palavra é sua. Aí no final a gente abre para perguntas. Obrigado. Primeiro, eu queria registrar de novo meu agradecimento por essa iniciativa maravilhosa. E, sem mais delongas, primeiro eu vou tentar dar uma intuição da física do que significa esse título. Então, suponha que você tem uma partícula, que é esse pontinho preto, nessa região vermelha do espaço. Nós sabemos da física que a partícula tem um campo elétrico e ela tem uma carga e ela gera um campo elétrico. Se eu ponho condições elétricas na fronteira do meu domínio, o campo da partícula vai interagir com isso. E o comportamento dela é descrito por duas equações. A equação de Schrödinger, que é da partícula, e a equação de Bopp-Podolsky, que vai reger o campo. E a interação entre essas duas é dada pela carga, e isso vai gerar um sistema de equações diferenciais parciais, que é o que a gente vai estudar. Isso tudo vem da variação formulacional de problemas da física. Se vocês já viram mecânica analítica, vocês têm uma ideia mais ou menos do que significa isso. Se não viram, desculpa, não dá tempo de eu explicar. Mas, basicamente, você faz um monte de conta, põe umas hipóteses, e daí as hipóteses são que as soluções da equação de Schrödinger são standing waves, então é um problema estático, as soluções vão ser dessa forma, o domínio onde ela está contida é limitado, e a gente não vai considerar campos magnéticos. Pode ver que eu nem falei nada disso antes, mas a princípio deveria ter. As referências que estão aqui eu vou falar delas depois. Então, recordem, Bopp-Podolsky, uma parte do título. E o Bopp-Podolsky dá a eletrodinâmica, mas a gente viu na faculdade, em física, que eletrodinâmica era a equação de Maxwell, com Laplaciano. Isso tem um problema, que é ele dá uma energia eletrostática infinita para a carga pontual. Esse problema não é isso que faz o problema não ser relevante, tanto é que vocês podem ver que ele foi muito estudado já. Não dá tempo de eu passar por todas as referências, eu tento comentar elas depois, mas o Bopp-Podolsky, ele é um operador de quarta ordem, tem um bilaplaciano aqui, que é só um laplaciano aplicado ao laplaciano da φ, então aparece em termos cruzados, e ele tem boas coisas. A energia da carga fica finita, e é uma teoria efetiva no sentido de que ele descreve bem o comportamento do seu sistema eletromagnético, digamos, mesmo sem descrever bem a física da coisa. Ele faz projeções matemáticas que dão bons resultados, mas não se sabe bem se a física que ele modela é correta, em um certo sentido. E, bom, aqui é mais importante eu falar das referências. Isso, até onde eu sei, começou a ser estudado com esse artigo do Pietro Daveni e do Gaetano Siciliano em 2019, onde eles estudaram esse sistema da equação de Schrödinger com a eletrodinâmica de Bopp-Podolsky no R3 e desenvolveram uma teoria para esse operador. Depois eu e o Gaetano, nesse artigo que está para aparecer numa revista, estudamos o problema num domínio limitado, com o campo elétrico na fronteira, e observe que associar o campo elétrico é associar condições de Neumann. Por quê? Recorde que na lei de Gauss você tem que o fluxo elétrico está associado com o campo, e o fluxo elétrico é integral da derivada normal. Então, condições de Neumann tem mais a ver com o campo do que condições de Dirichlet, que dariam tipo um número por potencial, não é isso que a gente mede. E a gente considera que a carga não é um pontinho ou não é constante no espaço, ela varia, muda.
Isso impõe sérias dificuldades ao problema. O sistema que a gente estuda depois de fazer aquele monte de conta de física que eu falei é esse aqui. São essas duas equações, Laplaciano, um termo que envolve a carga, o potencial e a U. A U aqui vai ser a amplitude da função de onda. Um termo não linear que está em cinza justamente porque não vai fazer diferença aqui para a gente, igual a ômega U. Ômega é a frequência da função de onda. E essa equação por potencial, que é a equação com o operador de Bob-Podolsky. Observe que esse sistema é não linear, porque tem uma multiplicação da φ com a U, e aqui tem uma U ao quadrado. Essa condição de Dirichlet na U é para dizer que a partícula está restrita àquele domínio, e, como eu falei antes, condições de Neumann no potencial, que significa impor o campo elétrico. E observe, isso é só na fronteira. Eu estou indo muito rápido. Tá dando para acompanhar? Alguém tem alguma pergunta já? Tá ótimo por enquanto. Pode seguir. Beleza. Então, o sistema é esse, e a gente quer descobrir uma função U, um número real ômega e uma função φ, que quando você pluga na equação, dão certo, né? É isso que significa ser solução, e a gente põe essa restrição aqui, que é normalização, que o Gustavo já citou, que é justamente para você ter as coisas da energia dar certo, né? Energia? Não. É massa, né, Gustavo? Não lembro. Mas isso daqui é uma coisa comum em mecânica quântica. Desculpa, é densidade de probabilidade. Não, isso é densidade de probabilidade, mas... isso. Isso aqui é para dizer que a partícula está no domínio. E a gente assume que essas funções H1 e H2 são contínuas na fronteira. E essa Q, que é o fator de acoplamento, é uma função contínua até o fecho. E ele, observe, a Q é o que cola as duas equações juntas. E o papel físico disso é o da carga. Naqueles artigos que eu não comentei, da primeira página onde tinha referências, eles fazem com as cargas constantes e, no final das contas, é a carga que aparece aqui. Então, uma das coisas que a gente fez foi tirar a carga, mudar a carga de uma constante para uma distribuição. E aí, qual que é a parada? Precisa definir esse alfa esperto, que nada mais é do que a integral das condições de contorno, da diferença delas. Quando você faz uma integração por partes, isso dá exatamente a integral do operador de Bob-Podolsky, que é igual a Q ao quadrado. Isso é um tipo de lei de Gauss, porque isso aqui, em um certo sentido, restringe a carga, meio que te dá a carga da partícula dentro do negócio relacionada ao fluxo do campo elétrico. Faz sentido? Tudo ok até aqui? Sim, sim. Beleza. Me interrompam quando precisar. Beleza. Tá, e o teorema é esse. Um pouco carregado, vou tentar ir com calma. A parte em cinza, se você não está acostumado com essas coisas de não linearidades, só ignora. Então, a gente define esse alfa esperto, como eu falei, que é a diferença das integrais na fronteira das condições de contorno de Neumann, e faz duas hipóteses. Primeiro, que o alfa mora entre os extremos da Q em ômega, e que a medida do nível de alfa é zero. A medida do Q menos 1 de alfa, que é o conjunto dos x, tal que o Q vale alfa, dá zero. Se isso vale, então tem infinitas soluções fracas nos espaços Sobolev, com energias divergentes. Então, a norma L2 do gradiente vai para o infinito.
E mais ainda, eu consigo uma solução ground state positiva. Ground state é a de menor energia ou, por outro lado, aqui o funcional é um mínimo. O valor do funcional nela é o mínimo do funcional. Qual funcional nós vamos ver já já. Votem, por favor, no chat, se vocês querem ver detalhes de como a gente ataca esse problema, ou se vocês estão mais interessados no argumento variacional, que, para quem não está acostumado com esses artigos, é o mais interessante. Vocês têm um minuto, já tem 3 votos, 2. Mais alguém para votar? Ok, 2 ganhou. Vamos lá, então. Beleza, segue aí. Tá, então eu coloquei os slides aqui um pouco atrapalhados, tá? Mas só para dar um outline, o que a gente faz é variacional. Então, primeira coisa, para quem não sabe o que é um approach variacional, bom, agora vocês sabem porque vocês viram a apresentação do Gustavo. Você quer achar soluções de equação como pontos críticos de funcionais. Esse funcional é definido a partir da equação de um jeito esperto. E qual é a primeira coisa aqui? Como nós temos condições de Neumann não homogêneas, isso atrapalha um pouco a definição do funcional. Então, a gente faz uma jogada para resolver um outro problema com condições homogêneas. E vai fazer uma equivalência entre o problema original e esse outro problema, cujo funcional é mais fácil de lidar. A gente faz restrições boas para poder achar soluções. Note que isso é natural, porque a gente tinha aquela restrição de que a integral de u ao quadrado tinha que ser 1. Isso já te dá que a solução, se ela existir, ela vive na esfera do espaço L2. A gente estuda um pouco essas restrições. Vou falar um pouquinho do approach do framework variacional, que é como definir um funcional, as derivadas, essas coisas. Ele tem um problema, que é ser ilimitado. E isso aqui não vai dar tempo de eu falar muito, e daí aqui eu vou tentar explicar bonitinho como fica, como que você termina o problema. Bom, vamos lá. Condições de Neumann homogêneas. Como a gente faz isso? Primeiro, você observa que esse problema aqui tem uma única solução regular. O que é esse problema? Operador de Podolsky. E aí aparece aquele alfa sobre a medida do ômega. As condições de fronteira são iguais às que eu tenho para a segunda equação no nosso problema original. E eu imponho isso aqui, que é média nula. Isso daqui vai ser importante só para obter a unicidade. E como que a gente descobre que isso tem solução, que tem solução? Primeiro, considera só isso aqui. É meio que como se você for fazer uma mudança de variáveis. A gente vai fazer que o laplaciano daqui é θ. No final vai ser exatamente isso. Mas primeiro eu vou olhar para essa equação de segunda ordem de Neumann. E ela tem solução, é uma teoria clássica aí, tem no Bezier. Essa equação tem solução e pelo jeito como o alfa está definido, essa solução satisfaz essa igualdade integral. Certo? E aí, como eu falei, gradiente daqui é igual a θ, com a primeira condição. Essa equação vai ter uma solução justamente por causa disso aqui. Coisa de teoria de EDP também, tem nos livros, sem detalhes aqui. Mas vai ter uma solução, impondo aquela coisa da média nula. Tem unicidade, teoria de regularidade elíptica, te dá que é regular o quanto você quiser. E aí, o que vai acontecer? A gente muda de variáveis. Em vez de pegar o potencial original, a gente vai pegar aquela aqui, que a gente acabou de obter, subtrair ela e subtrair a média do potencial original, que vai ser um número, ni, e vai considerar essa nova função phi nova.
E aí fica com esse novo problema. Observe, o Laplaciano da U não muda, o operador de Bob Podolsky fica na nova φ. E aí o que acontece? Na primeira equação, aparece aqui, e desse outro lado, um termo μQ. Na segunda equação aparece esse alfa sobre ômega. Mas agora, as condições de fronteira são homogêneas, e eu tenho uma nova condição aqui na φ. Agora, uma coisa importante. Observe que o que eu chamo de solução agora é uma quádrupla. U, ômega, φ, μ. Por que aparece mais uma coisa aqui para definição de solução? Porque a φ é dada a partir... pode ser construída a partir desses dois, né? Ela é construída a partir desses dois. Então, agora, para esse problema novo, a solução vão ser 4 coisas. Ok, as restrições. Não vou poder falar muito, só vou falar dos fatos principais. Nossa, meu tempo já está acabando. Tá. Normalização e compatibilidade. Isso daqui a gente já tinha. Isso daqui é só integrar a segunda equação e usar as condições de contorno. Beleza. Isso vão ser variedades. E isso vai ter, quando você junta essas duas, isso vai ter boas propriedades. Isso vai ser não vazio. M aqui é o conjunto das funções U que satisfazem as duas coisas, tá? O conjunto vai ser não vazio quando você tem aquela hipótese do alfa estar entre os extremos da Q. O gênero dessa variedade vai ser infinito. Gênero, não vou ter tempo de falar, tá aqui se você quiser ler, mas é uma propriedade topológica que a gente vai usar depois. E a gente vai ter que essa M é uma subvariedade de codimensão 2 do H10. Aqui são as construções e as demonstrações dessas propriedades que eu falei. Não dá tempo de falar. Aqui é só a construção geométrica, também não dá tempo de falar. O que eu posso falar... Ok, isso daqui é importante. Aqui entra aquela segunda hipótese sobre a medida do Q a menos 1 de alfa. Isso é importante porque as funções que vão definir o vínculo... O que é o vínculo? As funções que geram essa variedade M no H10 vão ter derivadas linearmente independentes, e então essa coisa vai ser de fato uma variedade quando? Quando eu tenho essa hipótese sobre o Q a menos 1 de alfa. Aqui é a demonstração. Não vai dar muito tempo de eu falar disso daqui, eu me perdi no começo, me desculpem. Mas aqui tem um funcional que a gente constrói de uma maneira esperta. Não vai fazer muita diferença para a gente saber a cara dessa coisa horrível agora. Isso é importante para ver os detalhes que eu não vou falar. Mas aqui tudo é dizendo que as soluções da EDP vão ser os pontos críticos do funcional, restrito a essa variedade que eu acabei de dizer. E como eles são um funcional de duas variáveis, é meio difícil de trabalhar. O que a gente faz? Define uma função boa, e daí é meio como se a gente fizesse uma substituição. Para cada U, eu vou resolver a segunda equação, enfim, e vou chamar a solução de φ de U. E aí eu vou considerar um funcional que é J de U igual a F de U, φ de U. Claro? Precisa que eu fale isso com mais detalhes ou pode ir? Beleza, vou embora. Pode ir. E esse funcional, os pontos críticos dele restrito a M vão dar pontos críticos da F restritos a M vezes um espaço onde deve viver a φ. Ok? Tá, a existência do ground state é uma coisa muito standard de análise. O que a gente prova é que o funcional ele é
meio que limitado por baixo e vai embora para cima, então ele tem um ponto de mínimo. Como ele é simétrico, eu posso dizer que esse ponto de mínimo é positivo já. Só você plugar o menos e você vai ver que dá a mesma coisa. Ok. Condição de Palais-Mail. Isso é uma coisa que me dá compacidade na hora de eu falar do gênero. O J satisfaz na M. Aqui a demonstração. Ok. A gente tem esse lema aqui, que é clássico, que é que para todo B em R, o subnível JB, que são as funções U, tal que o J nela vale menos ou igual do que B, tem gênero finito. O gênero é uma ferramenta topológica, como eu já disse. Isso daqui vem do lema de deformação, que é o quê? Ele diz que se você não está num ponto crítico, você pode abaixar um pouquinho o seu subnível, meio que mantendo as mesmas propriedades topológicas. E isso associado a essa compacidade, dada por aquela coisa que eu chamei de condição de Palais-Mail, te dão esse resultado. Agora eu vou tentar ir devagar, porque é a parte principal. Vou comer um pouquinho das perguntas, me desculpem. Ok. Para todo N, existe um K, tal que o gênero do subnível N é K. Ok? Acabamos de ver isso. O gênero é finito e o gênero é um número inteiro, sempre. Então, o que você faz? Você define esse conjunto A caligráfico K mais 1 como os conjuntos em M que são fechados e simétricos. Isso é só para dizer que o gênero existe. E eu pego os caras que têm gênero exatamente K mais 1. Pelas propriedades dessa coisa chamada gênero, eu sei que o supremo do J é maior do que N. Para todos os As nesse conjunto. Disso segue que esse número, Cn, definido como ínfimo do supremo do funcional, o ínfimo na classe AK mais 1 das funções no A, é maior ou igual do que N. Se você parar para pensar um pouquinho nesse número estranho, você vai ver que isso é verdade. E aí que entra a coisa muito legal, que é provar que essas coisas definem níveis críticos. Vai entrar essas coisas de deformação e condição de Palais-Mail, entra. Você tem teoremas que levam em conta a geometria dos seus funcionais. Tem livros escritos só sobre por que esses caras são níveis críticos. Pode me perguntar se você tiver curiosidade agora na parte de perguntas. Meio que acabou. Muito obrigado pela atenção. Tem um tempinho, por favor, me digam o que eu puder explicar melhor, porque eu corri mais do que eu pretendia. Não, maravilha, Danilo. Deu para acompanhar a ideia, sim. Parabéns pelo trabalho, pela pesquisa, e muito obrigado pela apresentação aí. Agora eu vou abrir para, então, algum comentário, pergunta. Quem quiser fazer, pode ficar à vontade aí. Bom, eu tenho uma pergunta. No seu caso, você trabalhou com problemas que tinham soluções únicas, né? Se eu não me engano, o primeiro que você mostrou eram 3 parâmetros, e o segundo 4, algo assim, né? Não, justamente, são infinitas. São infinitas? Porque, veja, para cada N, tem um nível crítico. O que é um nível crítico? Um cara, tal que existe uma U que vai nele, que essa U é ponto crítico. Entendi. Um ponto crítico que vale mais do que N. Para cada N. Associe esse ponto crítico ao N. Então, são infinitos. Ah, sim. Aí, nas equações que você trabalhou, você chegou a trabalhar algo no sentido de perturbação, de solução, mudar um pouquinho a cara da equação?
Não. Ou foi, tipo, foi específico mesmo, essa que você trabalhou? Sim, vem de um modelo físico, né? Entendi. É da Eu nem mecânica sei. quântica, né? O que você aplicou aí, né? Eu não sei se dá para chamar mais de mecânica quântica ou de eletromagnetismo. Tá, beleza. Não sei. Entendi. Se não tem mais perguntas é porque foi bem ruim. Não, que isso. Eu tenho uma pergunta. Segue aí, Assim, Gustavo. você poderia mostrar de novo a EDP principal na qual você está interessado? Ah, tá, perfeito, obrigado. Assim, você está pensando aqui numa não linearidade do tipo potência, né? Aquele U é a P-2, né? Vezes kappa. Isso é meio irrelevante. Se É você tiver. irrelevante. E é um pouco irrelevante. A ideia da demonstração não depende disso. Isso Perfeito. aí foi colocado só por completude, Uhum. e a única coisa que muda é na hora de você demonstrar que a Palais meio vale, que você precisa de uns teoremas de imersão de Sobolev. Eu até coloquei aqui. Precisa dessas coisas feias. Então, é que, assim, você falou que não é relevante que a não linearidade seja do tipo potência, né? Mas no final a ideia, assim, tem propriedades da não linearidade que você está usando aí, certo? Talvez Não, alguma coisa do tipo. a, Não? a, a não linearidade que importa é isso daqui, ó. Isso aqui. Quando entra o QFU, isso é Aham, importante, que aham. é difícil de definir o funcional, e também o QU ao quadrado aqui. Mas esse, eu, eu acho que esse aqui dá menos dificuldades. Esse É, daqui é o que é o mais importante porque é o acoplamento, né? só uma coisa, o que você tem uma. Ah, não, você não tem. Você não pede sinal, tá? E o capa, você também não pede sinal com capa, né? Ou pede Pede. Aqui, ó. positivo? Positivo, mas ele pode ser negativo. Se ele for negativo, o que muda é que, se eu não me engano, o P fica entre 2 e 6. É mais fácil. Entendi, entendi. Bom, obrigado. Né? Bom, o Marcos quer falar, pode abrir o microfone. Nada de palestra ruim, foi excelente. A gente está tudo ansioso para perguntar aqui, está controlando no tempo. Preciso justificar como membro penetra da organização. Danilo, Obrigado. então, a pergunta do Gustavo é boa, hein? Então, como é que você faz para tratar o caso com P crítico? Não vejo. A gente não fez isso. A gente só pegou os P's que, na real, minha dissertação foi esquecendo isso daqui, fazendo por K igual a zero. Esse K igual a zero. Aí, essas ideias todas, dá para fazer. E aí, o que muda se você colocar esse K elevado a K, P aqui? O que você precisa são essas desigualdades para poder demonstrar para Leis-Meio. E aí, esses intervalos da P são justamente os que você tem essas estimativas boas, que vão te dar convergências e tal. A gente não se Era isso que eu preocupou ia muito em perguntar. estudar, a gente não estudou coisas críticas ou nada disso. A gente estava acho, talvez eu não tenha entendido sua pergunta, mas nosso interesse era na existência, sem se preocupar muito com esses casos limites. Entendi. Então, vamos lá. Se eu estou entendendo bem, você está dizendo, olha, pega todo o meu argumento, apaga aquele potencial lá, escreve F de U e segue que vai dar certo. F de U com algumas propriedades boas, né? Então, F de U... entendi. A geometria da não linearidade importa, é isso que... Não, importa. Eu acho que eu não fui claro. A gente pegou P e K, que são bons. Ah, sim. E não se preocupou com eles. Então falou, pega uma F que serve. Entendi. Não é qualquer uma. Pega uma F que serve, é a mesma coisa. Não, você tem razão, porque assim, quando o problema é novo, você não vai para o caso crítico de uma vez. Uhum. Evita as complicações. Sim. Mas então agora já serve como sugestão, vai lá. Eu mudei de coisa. Meu doutorado é uma coisa completamente diferente. Mas não existe isso, você só acrescentou uma coisa. Como mudou de coisa? Você tem duas coisas agora, é diferente. Vamos ver. Quando eu apresentei isso no seminário daqui,
Um professor me falou que tinha o Lúcio Bocardo, não sei se você conhece. Conheço. Ele veio e me perguntou, tá, mas esse funcional, cadê o funcional? Pô, ele tem umas coisas meio de cela aí, né? Você não dá para Sim. explorar uns negócios desse, não. Olha meus artigos e tal. Tá aqui o funcional. Aí eu fiquei pensando nisso. E aí eu olhei os artigos dele e tal, e ele faz uma substituição um pouco diferente, né? Ele fixa uma função, resolve uma delas, substitui, Isso. acha um mapa que pega uma e volta, usa o termo de fixed points e acha uma solução do sistema. Mas eu tô encucado que se aqui não dá para aparecer um linking, não. Ah, sim. Não sei se é mais um desejo meu de aprender o link e usar de alguma coisa, mas olhando os então artigos pronto. dele, Já está motivado. eu fiquei com essa ideia na cabeça. Só preciso aprender. Já tá motivado. Já achou a motivação para fazer. Legal, Danilo. Parabéns. Muito obrigado pela pergunta e pelo elogio. Alguém mais quer fazer mais algum comentário ou uma pergunta? Bom, nesse Desculpa caso... ter corrido tanto. Não, imagino, fica tranquilo, foi ótimo. Nesse caso, então, a gente agradece o Danilo, muito obrigado pela apresentação. Podem abrir o microfone, uma salva de palmas. Fechando com chave de ouro hoje, hein? Então é isso, a gente encerra por hoje. Amanhã tem mais, a conclusão do evento, né, na sexta-feira. Muito obrigado pelas apresentações e pela participação aí de todos. Boa tarde e boas atividades aí. Valeu. Antes de todo mundo sair, depois que encerrar a gravação, a gente podia tirar um print aqui, fazer uma foto, né? Se vocês quiserem abrir a câmera, aí a gente faz um printzinho para postar lá depois no pós-evento aí. Podem abrir, pode abrir. Olá, Vanessa, Danilo, Gustavo, Renato, Adriana, o João, o Marcos. Professor Marcos, a gente pode ficar depois 5 minutos para falar, se o senhor puder? Pode. Beleza. Tem como organização? Tranquilaço. Aí eu vou interromper a gravação, aí quem quiser continuar conversando, a gente continua aqui. Deixa eu só achar que eu já me perdi aqui. Pronto.